E durante essa semana, nós falamos aqui no programa Oeste Sem Filtros sobre o caso do diretor afastado desde janeiro deste ano de uma escola em Jacutinga, no Rio Grande do Sul. Flávio Gabardo trabalhava há 20 anos na Escola Estadual Érico Veríssimo. Ele foi obrigado a deixar o cargo por ter lido em uma rádio local trecho de um artigo de José Roberto Guzzo, nosso colunista aqui da Revista Oeste. O PT denunciou Gabardo à Secretaria de Educação, alegando que a leitura continha, abre aspas, argumentos racistas. Um processo administrativo disciplinar foi aberto e está na Procuradoria-Geral do Estado. Desde segunda-feira, estamos tentando falar com a secretária de Educação, Raquel Teixeira. A assessoria alega falta de tempo. Raquel foi deputada federal pelo PSDB de Goiás e ocupou vários cargos no governo goiano. Ela frequentou o noticiário político durante o escândalo do Mensalão. Ana, rapidamente, você que, como a gente diz, fuçou na internet para relembrar o histórico da Raquel Teixeira, né? Lá de Goiás, ela que foi deputada federal. Conta pra gente essa história. Eu achei tão absurda essa história, Paula, porque o meu pai foi diretor de escola durante muitos anos, como o professor Flávio, sempre teve um respeito muito grande pelos professores, pelos pais, e esse respeito era recíproco. E eu achei de uma covardia tão grande um professor tão dedicado como o professor Flávio de ter sido afastado por ler um artigo do nosso brilhante e espetacular mestre J.R. Guzzo. Eu falei, não é possível, e a secretária de Educação não se pronuncia, o mínimo que ela deveria fazer era pelo menos se pronunciar. Olha, estamos apurando, mas não, ela sumiu do radar. E isso ficou na minha cabeça, né? O que o meu pai faria. E meu pai faria o que eu fiz ontem, foi investigar por que essa mulher está num absoluto silêncio. E aí, ontem eu joguei no nosso grupo, mas essa é a deputada do PSDB, foi secretária de Educação no estado de Goiás, passou a vida em Goiás, agora é secretária de Educação do Rio Grande do Sul. E aí joguei no grupo e o Silvio, maravilhoso, levantou o tapete e aí eu passo a bola para ele. Diga lá, Silvio. Ana colocou no nosso grupo, né? E Raquel Teixeira, PSDB. Eu falei, mas é a Raquel Teixeira que apareceu no noticiário do Mensalão na época, em 2005, e era. Bom, em primeiro lugar, ela não responde aos nossos pedidos de entrevista. E eu pergunto a ela, então, aqui, a senhora neste momento está ocupada em Goiás ou no Rio Grande do Sul? Aonde a senhora está? Porque a senhora fez a carreira inteira em Goiás, foi secretária, ocupou cargos como a Paula bem lembrou. Depois tentou ser inclusive vice-governadora na chapa do PSDB e perdeu a eleição. Depois tentou ser reitora da Universidade Federal de Goiás, não conseguiu. E aí arrumou um emprego no Rio Grande do Sul, governador Eduardo Leite, aquele que largou o estado para tentar ser candidato à presidência, não conseguiu, depois decidiu voltar ao governo gaúcho e acabou conseguindo, enfim. Na época, eu me lembro, em junho de 2005, quando o país vivia toda aquela efervescência por conta das denúncias de que o governo Lula pagava o mensalão, denunciadas pelo Roberto Jefferson, num 6 de junho, para entrevista ao jornal Folha de São Paulo, ao próprio jornal Folha de São Paulo, a Raquel Teixeira afirmou que seria ouvida no Conselho de Ética da Câmara, porque na verdade no dia anterior, um colega dela de bancada lá do PSDB de Goiás, o Carlos Lereia, tinha dito que ela estava negociando a troca de partido, sair do PSDB e ir para o PL, que era comandado pelo líder, o líder da bancada do PL na época era o Sandro Mabel, hoje não mais deputado, que foi inclusive arrolado no Mensalão, acabou absolvido, e que ela receberia dinheiro, 30, 40 mil reais, para sair do PSDB e para ir para o PL. E aí ela disse ao jornal Folha de São Paulo, na época, até em entrevista, não me omitirei, irei ao Conselho de Ética, vou fazer denúncias. Ela era muito ligada ao governador Marconi Perillo, que também disse publicamente ter ouvido de Lula, que sabia do Mensalão, que o Lula tinha sido avisado do Mensalão, e aí ela apareceu no Conselho de Ética e disse, eu não tenho nenhuma prova contra o senador Sandro Mabel, não tenho nada a dizer, ou seja, ela já frequentou o noticiário lá atrás, justamente porque se esquivava, né,
Então, talvez será que ela não está se esquivando de novo de um caso que grita como esse e que tem mobilizado milhares de pessoas por aí, né? Pessoas fazendo abaixo-assinado, um professor que está sendo uma tentativa de anulá-lo em vida pela esquerda, pelo PT, com seus melhores requintes de crueldade. Ele não pode sequer entrar na escola, não só porque tinha cargo na escola e foi afastado, mas os filhos dele estudam lá. Ele não pode exercer a função de pai, de ir a uma reunião de pais e mestres, numa decisão ilegal da secretaria. Não é um caso que transitou em julgado. Não existe nenhuma sentença contra ele. Sequer ele é investigado criminalmente ainda. E as afirmações foram ditas numa rádio, não em sala de aula. Tá tudo errado nessa história. É por isso que ela não apareceu até agora.